Já se sentiu como se fosse apenas um personagem secundário na vida de todo mundo? Aos 30 anos, eu não estava viajando pelo mundo ou correndo atrás de sonhos. Eu estava pagando as contas da minha família e tentando não desmoronar. Mas, quando acordei em uma cama de hospital depois de um acidente sério, a coisa que mais doeu não foram os meus ferimentos. Foi perceber que minha própria família tinha embarcado em um avião para as férias usando as passagens que eu paguei, sem nem olhar para trás. Esse foi o momento em que tudo mudou. Foi o dia em que, pela primeira vez, escolhi a mim mesma. Meu nome é Gena, e quando fiz 30 anos, eu já era a cola que mantinha todos juntos. Não por escolha, mas por necessidade. Enquanto a maioria dos meus amigos em Denver estava buscando promoções no trabalho ou planejando viagens de fim de semana, eu estava me equilibrando entre contas atrasadas e listas de compras que nem eram minhas. Todo domingo começava do mesmo jeito naquele período. Lá estava eu, dobrando roupas, quando meu telefone acendia. Gena, querida, chegou a fatura do terapeuta do Mika. A voz da minha mãe era uma mistura de culpa e rotina. Ela nem precisava terminar a frase, eu já sabia o que viria a seguir. Fechei os olhos, apertei a ponte do nariz e abri o aplicativo do banco. Quanto dessa vez, mãe? Essa era a nossa dança. Ela ligava, eu pagava, e ninguém falava sobre o ressentimento que crescia dentro de mim, apertando meu peito como uma pedra. Mika, meu irmão 4 anos mais velho, não trabalhava havia quase um ano. Uma fase difícil, eles diziam. Mas, para mim, parecia mais uma tempestade da qual eu nunca conseguia sair. Eles nunca perguntavam como eu estava me virando. Ninguém questionava como eu conseguia trabalhar horas extras em uma agência de branding digital e ainda assim pagar as contas deles. Eu também tinha parado de me perguntar isso. Afinal, as pessoas só pensam que a responsabilidade te deixa forte, mas, quando é jogada em você sem escolha, não parece força. Parece como se você estivesse se afogando em silêncio, acenando debaixo da superfície, esperando que alguém perceba que você está cansado de nadar sozinho. Meu irmão Mika é 4 anos mais velho que eu. Segundo meus pais, ele está passando por uma fase difícil. É assim que eles explicam tudo, como se fosse uma brisa suave, quando na verdade parece mais um tornado. Mas a verdade é que o Mika não apenas tropeçou, ele implodiu. Tudo começou no outono passado, quando ele foi preterido para uma vaga de diretor regional na empresa onde trabalhava aqui em Denver. Lembro de estar sentada na minha cozinha, ainda vestida com meu blazer de trabalho, enquanto ele andava de um lado para o outro reclamando. Deram o cargo para o Kevin. O Kevin, ele gritou, jogando o telefone no chão como se ele tivesse sido traído. Você sabe há quanto tempo eu trabalho lá, Gena? O quanto me sacrifiquei? Antes que eu pudesse responder, ele disse, pedi demissão. Mandei eles enfiar o emprego onde quisessem. Fiquei em choque, não porque ele estava com raiva, isso era normal, mas porque ele realmente saiu do emprego sem ter nada em vista. Ele queimou a ponte tão rápido que as cinzas ainda estavam no ar. Na próxima vez que ele me ligou, achei que ele fosse se recompor. Pensei que ele tiraria algumas semanas, se candidataria a novos empregos e encontraria algo melhor. Mas semanas viraram meses, e, de repente, já fazia quase um ano. Meus pais diziam que ele estava sendo seletivo. Mas, para minha conta bancária, ele estava sugando a minha vida. Mika tinha exigências, veja bem. Ele não se candidataria a um trabalho que não oferecesse flexibilidade remota, ações da empresa, folgas ilimitadas e uma cultura colaborativa que realmente funcionasse. Essa era a desculpa dele para não aparecer em entrevistas. Enquanto ele navegava pelo LinkedIn no conforto da casa dos nossos pais, eu estava enterrada em prazos e contratos de freelance, tentando dar conta de tudo. Para manter todo mundo de pé, o que mais doía não era o dinheiro. Era o fato de esperarem que eu carregasse tudo sozinha, enquanto andavam na ponta dos pés ao redor do ego do meu pai, como se ele fosse feito de vidro. E o meu? O meu era esperado que fosse inquebrável. Depois de quase um ano apagando incêndios que não eram meus, percebi que algo precisava mudar. O malabarismo constante, meu trabalho, as contas, os custos da terapia do Mika, tinha me deixado sem fôlego. Eu nem conseguia lembrar a última vez que fiz algo só para mim. Foi aí que a ideia de uma viagem surgiu pela primeira vez. Não uma escapada local, não um fim de semana de folga. Algo grande.
Algo significativo. Eu sempre sonhei em visitar Roma. Esse sonho ficou esquecido em uma lista que fiz na faculdade, rabiscada no canto de um caderno, junto com coisas como aprender a fazer macarrão fresco. Essa lista ficou acumulando poeira ao longo dos anos, enterrada sob as responsabilidades da vida adulta. Mas, uma noite, sentada à minha mesa, bem depois da meia-noite, abri o laptop e digitei em Roma na barra de pesquisa. Só para ver. Só para sentir algo além do cansaço. Alguns cliques se transformaram em horas de planejamento. Imaginei passeando por ruas de paralelepípedos com meus pais. Imaginei o rosto da minha mãe se iluminando enquanto provava um autêntico pecorino pela primeira vez. Ela sempre falava sobre aquelas degustações de queijo na Itália, como se fosse um sonho distante. Para o meu pai, encontrei um tour de vinhos no interior, perto do Lácio. Ele adorava um bom vinho tinto depois do jantar, sempre bebendo devagar, como se quisesse saborear cada memória. Até escolhi o hotel perfeito. Um lugar charmoso, escondido entre prédios cobertos de era, com músicos de rua tocando ao fundo. Tinha um terraço pequeno, e o café da manhã era servido na varanda. Parecia algo saído de um filme. Por semanas, me dediquei a isso. Cada reserva, cada pequeno detalhe. Pensei, talvez. Se eu pudesse dar isso a eles, talvez, só talvez, teríamos uma memória intocada pelo estresse ou pelo sacrifício. Um momento no tempo em que eu não precisasse ser a consertadora, a parede que sustenta tudo em silêncio. Isso não era apenas uma viagem de férias, era esperança, costurada com planilhas e confirmações. Um sonho que, pela primeira vez, eu estava ousando transformar em realidade, mesmo que significasse carregar todo mundo junto para isso acontecer. Na manhã antes do nosso voo para Roma, acordei com uma sensação de antecipação que não sentia havia anos. Minha mala já estava pronta e fechada, encostada na porta. O itinerário, no qual passei semanas trabalhando, estava impresso e guardado cuidadosamente na minha bolsa. Tudo o que restava era encontrar um cliente no centro da cidade para uma última apresentação e, de lá, seguir direto para o aeroporto. Lembro de aumentar o som no carro, cantarolando junto com uma antiga playlist de jazz enquanto dirigia pelas ruas ensolaradas de Denver. Meus pensamentos vagavam, imaginando minha mãe usando um chapéu de sol, meu pai girando uma taça de vinho em um vinhedo, e nós três rindo juntos, compartilhando um prato de macarrão em uma rua tranquila de Roma. Aquele foi o último momento claro que lembro. Uma luz verde, uma olhada rápida na placa de rua. E então o impacto. Um guincho ensurdecedor de pneus, um borrão de metal prateado, e silêncio. Quando abri os olhos, tudo estava desfocado nas bordas. Meus braços e pernas pesavam, como se alguém tivesse enchido meus ossos de areia. Sirenes uivavam ao longe, vozes urgentes ecoavam ao meu redor. Alguém segurava meu pulso, verificando minha pulsação. Tentei falar, mas minha boca não obedecia. Minha próxima lembrança foi de um teto de hospital. Luzes brancas piscando acima, máquinas zumbindo suavemente. Minha garganta queimava quando tentei engolir, e uma dor intensa irradiava do lado esquerdo do meu corpo, como fogo. Você teve sorte, foi o que ouvi. Aquele carro te acertou em cheio, disse a enfermeira, ajustando meu soro com cuidado. Você é forte, mas vai precisar de tempo para se recuperar. Eu não me sentia forte. Sentia-me vazio. A pior parte não era a dor, os hematomas ou a fita cirúrgica que coçava minhas costelas. Era a ausência silenciosa de tudo que eu estava me agarrando. A viagem. A fuga. O único pedaço de alegria que eu tinha conseguido tirar de um ano tão difícil. Deitada naquela cama de hospital, a realidade me atingiu como um soco. A versão do futuro que eu havia imaginado terminou naquele cruzamento. Tudo que vinha depois disso teria que ser reconstruído do zero. Eu ainda estava grogue da anestesia quando eles chegaram. Os analgésicos amenizavam a dor em minhas costelas, mas nada poderia preparar para o que veio depois. Minha mãe entrou primeiro, segurando a mesma bolsa bege que tinha comprado especialmente para a viagem a Roma. Só de olhar para aquilo, meu estômago revirou. Meu pai entrou logo atrás, em silêncio, e Mika veio por último, com uma xícara de café do hospital na mão, como se tivesse todo o tempo do mundo. Sinto muito, eu disse, minha voz rouca por causa do tubo de respiração. Nós vamos ter que cancelar tudo. Eu vou ligar para o hotel assim que puder.
Esperei que eles mostrassem alguma preocupação. Talvez um olhar de tristeza ou até mesmo um suspiro de decepção. Mas, em vez disso, minha mãe sorriu suavemente, embora o sorriso não alcançasse seus olhos. Oh, querida, não se preocupe com nada disso, ela disse, ajustando a alça da bolsa, como se estivéssemos falando de planos para um brunch. Seu pai e eu conversamos e decidimos seguir com a viagem. Minha respiração ficou presa. Pisquei, certa de que tinha ouvido errado. O quê? Você precisa ficar aqui e se recuperar. E, já que você não pode ir, levei em conta que seu irmão poderia usar essa chance, ela continuou, olhando para Mika. Leve seu irmão no seu lugar. Mika assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A coisa mais lógica do mundo, aparentemente. Você deveria verificar a casa enquanto estivermos fora, Mika disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você tem que contratar alguém, só certifique-se de que seja confiável. Eu não consegui responder. Minha boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eles continuaram ali, conversando sobre porta-passaportes e travesseiros de pescoço, como se eu não estivesse deitada em uma cama de hospital, com pontos frescos e uma linha de hematomas inchada. Olhei para os rostos deles, procurando algo. Compaixão. Culpa. Qualquer coisa que mostrasse que entendiam o quão errado tudo aquilo era. Mas só encontrei conveniência. Então, eles se viraram para ir. Envia fotos, minha mãe disse alegremente, como se estivesse assinando um cartão postal. A porta clicou ao se fechar, e de repente o quarto ficou impossivelmente vazio. Eu fiquei encarando o teto, ouvindo o bip do monitor e o som distante de passos de enfermeiras no corredor. A traição cortou mais fundo do que qualquer ferimento que eu tivesse sofrido. Eu não tinha apenas sido deixada para trás. Eu tinha sido substituída. A própria fuga que eu planejei, aquela que deveria nos unir, foi tirada de mim sem qualquer hesitação. Eles me apagaram da cena e seguiram em frente. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali, atordoada, me perguntando quanto tempo fazia desde que alguém me enxergava como algo além de uma solução para os problemas deles. Eu fiquei encarando a porta muito depois de ela ter se fechado, como se, de alguma forma, desejar que ela se abrisse novamente pudesse trazê-los de volta. Como se isso pudesse fazê-los perceber o quão errado tudo isso era. Mas eles não voltaram. Já tinham seguido em frente. Literalmente. Rolando suas malas pelo corredor do hospital, a caminho do voo que eu mesma tinha reservado. Virei minha cabeça devagar e alcancei o botão de chamada da enfermeira. Quando ela chegou, perguntei em um sussurro. Você pode, por favor, pegar meu telefone? Deve estar com minhas coisas. Alguns minutos depois, ela voltou com uma bolsa transparente do hospital. Vasculhei-a com as mãos trêmulas, até encontrar meu telefone no fundo. Obrigada, murmurei. Ainda intacto, graças a Deus, peguei meu telefone e olhei para a tela de bloqueio. Era uma foto nossa, dos três, do último dia de ação de graças. Nem hesitei. Apaguei a foto e mudei o fundo para um simples azul celeste. Então abri meu e-mail. A pasta Viagem para Roma ainda estava lá. Cada linha de assunto era um lembrete doloroso, confirmação do hotel, itinerário do tour de vinhos, a melhor mesa reservada para o jantar. Meu polegar pairou sobre o primeiro e-mail. Se tudo que eu era para eles era uma coordenadora de viagens, então tudo bem. Eu terminaria o trabalho, mas do meu jeito. Comecei pelo hotel. Alguns cliques, um e-mail curto, e a estadia de 3 noites no hotel boutique coberto de era estava cancelada. Em seguida, cancelei o tour de degustação de queijos da minha mãe. Depois foi o motorista particular para o dia do vinhedo do meu pai. A reserva para o jantar no terraço, que eu havia feito com semanas de antecedência, também foi embora. Uma a uma, as experiências que planejei com tanto cuidado desapareceram. Os planos que levei meses para organizar se desfizeram em poucos minutos. A cada cancelamento, eu sentia uma mistura estranha de perda e clareza. A última coisa que restava eram os voos de volta. Hesitei por mais tempo dessa vez, meu polegar pairando sobre o botão de cancelar. Imaginei-os pousando em Roma, cansados, esperando luxo, apenas para perceber que não tinham onde dormir e nenhum plano para seguir. Respirei fundo e apertei o botão. Pronto.
Coloquei o telefone virado para baixo na mesa ao lado da minha cama e fechei os olhos. Eu não esperava me sentir em paz, e não foi isso que senti. Não era vingança, nem satisfação. Era apenas silêncio. Finalmente, eles foram embora sem olhar para trás, presumindo que eu ainda manteria tudo em ordem. Mas, pela primeira vez, eu deixei tudo cair. E, em algum lugar lá no fundo, algo dentro de mim mudou. Eles escolheram as férias deles. Eu me escolhi. A primeira mensagem chegou às 2h17. Meu telefone vibrou suavemente na bandeja ao lado da cama. A tela iluminou o quarto escuro do hospital. Eu não olhei imediatamente. Não precisava. Eu já sabia quem era. Quando o café da manhã chegou, já havia 7 chamadas perdidas. No meio da manhã, esse número havia subido para 14. Cada nova chamada vinha com um tom diferente, como se eles estivessem tentando descobrir qual versão de mim atenderia, simpática, culpada, talvez ainda exausta o suficiente para ceder. Eu não atendi nenhuma. Em vez disso, peguei uma caneta no posto de enfermagem e virei o verso do cardápio de almoço do hospital. Desenhei 3 colunas, chamadas, mensagens de texto, correios de voz. No começo, era para ser uma piada, mas logo virou algo mais, um registro, um recibo de tudo que eles achavam que eu ainda devia a eles. Ao meio-dia, eu já tinha contabilizado 32 chamadas perdidas e 23 mensagens. Mika foi o primeiro. Curto e acusador. Isso é mesquinho, Jenna. Estamos presos por sua causa. Estamos no saguão do hotel com nossas malas e sem reserva. Que bagunça. Depois, veio minha mãe. Jenna, estamos decepcionados com você. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos deixa? É isso que família significa para você agora? Meu pai mandou menos mensagens, mas todas em letras maiúsculas, como se estivesse gritando pelo telefone. Conserte isso. Sua mãe está chorando. Cada mensagem se acumulava como tijolos de culpa, destinados a reconstruir a gaiola da qual eu finalmente havia saído. Eu não respondi. Nem vacilei. Apenas continuei somando os números na minha lista. Quando minha enfermeira veio para as rondas noturnas, a lista já tinha ultrapassado as bordas do cardápio. Ela olhou para o papel e depois para mim. Isso é sua lista de tarefas? Algo assim, respondi, colocando a folha debaixo da bandeja. Quando os correios de voz chegaram a 19, a curiosidade falou mais alto. Apertei play em um deles. Era Mika novamente. Sua voz tensa de frustração. Espero que você esteja feliz. Estamos andando o dia todo tentando achar um lugar decente para ficar. A mamãe está exausta. O papai está puto. Você nos deixou aqui sem nada. Bem elegante, pensei. Deletei. Eles não perguntaram se eu estava bem nenhuma vez. Nem um simples como você está se sentindo? Só exigências, acusações, pressão. Mas, dessa vez, nada disso me tocou como antes. Quando olhei para aquela longa lista de chamadas perdidas, não vi obrigação. Vi prova. Prova de que a única vez que eles correram atrás de mim foi quando eu parei de carregá-los. No terceiro dia após a cirurgia, bem quando comecei a achar que o silêncio do meu quarto poderia me engolir inteira, alguém bateu levemente, quase hesitante, na porta. Espaço para contrabando, sussurrou uma voz familiar. Olhei para cima e vi Carmen, da equipe de conteúdo, segurando um copo de papel com aquela tampa de manga verde e um sorriso culpado. Atrás dela estava Léo, do design, segurando uma caixa de doces como se fosse uma oferta de paz. Você não achou que íamos deixar você sobreviver só com carne misteriosa e purê de maçã, né? Eles entraram, enchendo o quarto estéril com calor e o cheiro de café de verdade. Eu nem tinha percebido o quanto precisava daquilo. Não da cafeína, mas do lembrete de que alguém se lembrava de mim como mais do que um problema a resolver. No dia seguinte, apareceram Tasha e Greg, da análise, trazendo uma pilha de revistas de fofoca e o último drama do escritório. Aparentemente, alguém usou Comic Sans em uma apresentação para um cliente e quase causou um motim. Depois veio Júlia, minha gerente, com um buquê de girassóis e uma promessa: você não vai ficar para trás. A gente tem isso sob controle. Eles vieram, um por um,
Às vezes em pares, nunca ficando muito tempo, mas sempre deixando algo para trás, lanches, revistas, histórias engraçadas. E, mais importante, um sentimento que eu quase não reconhecia. Cuidado genuíno. Eles não estavam fazendo check-in porque precisavam de algo. Não estavam me rastreando como um problema para resolver. Eles só queriam estar ali. Amofo e desespero. Você acha que isso é justo? Mika terminou, jogando a mala no chão com um baque exagerado. Minha mãe continuou, nós confiamos em você. Planejamos isso juntos, e você simplesmente nos largou lá. Como você pôde? Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Meu corpo ainda doía, minhas costelas pareciam queimar com cada palavra que eles lançavam. Vocês não perguntaram se eu estava bem, eu disse, finalmente, minha voz baixa, mas firme. Nenhuma vez. Nenhum de vocês. Tudo o que vocês fizeram foi me culpar, me pressionar. Vocês nem pararam para pensar no porquê de eu ter feito o que fiz. Mika bufou, cruzando os braços. Então, nos ilumine, Jenna. Por que você fez isso? Por que nos deixou naquela situação? Eu me apoiei no corrimão, ainda firme no lugar. Porque eu estava cansada. Cansada de carregar vocês. Cansada de ser a única a fazer sacrifícios. E, sinceramente, porque eu percebi que vocês só estavam ao meu lado enquanto eu continuava entregando tudo de mim. Quando parei, vocês mostraram exatamente o que eu significava para vocês. Minha mãe balançou a cabeça, incrédula. Isso não é verdade. Nós somos sua família, Jenna. Família? Família deveria se importar, deveria perguntar, deveria apoiar. Vocês não fizeram nada disso, respondi. Vocês foram para Roma e me deixaram aqui, sem nem olhar para trás. Vocês não vieram me visitar até que tudo estivesse desmoronando para vocês. Isso não é família. Isso é conveniência. O quarto ficou em silêncio por um momento. Meu pai abriu a boca para falar, mas parou, como se não soubesse o que dizer. Eu estou tentando me recuperar, continuei, sentindo uma onda de força que nem sabia que tinha. E, pela primeira vez, estou colocando a mim mesma em primeiro lugar. Vocês podem não entender agora, mas isso não vai mudar. Minha mãe abriu a boca para retrucar, mas Mika a segurou pelo braço. Vamos, mãe, ele disse, sua voz mais baixa, quase resignada. Deixe-a. Eles saíram, um por um, e a porta se fechou com um clique suave. Eu fiquei ali por alguns momentos, respirando fundo, antes de finalmente me deixar cair de volta na cama. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Ponto a palavra que ela escolheu, como se eu fosse algum tipo de recurso descartável, algo que se aproveita antes que perca sua utilidade. Eu ri, uma risada amarga que escapou antes que eu pudesse segurar. Utilizável? Sério, mãe? Eu quase morri. E você está aqui justificando porque achou que aproveitar uma viagem era mais importante do que sequer perguntar como eu estava? Mamãe cruzou os braços, tentando manter uma postura firme, mas seus olhos vacilaram. Você não entende. Nós precisávamos disso. Foi um ano difícil para todos nós. Todos nós? Minha voz subiu um pouco, e Amber deu um passo à frente, como se estivesse pronta para intervir, mas eu a detive com um olhar. Sabe o que foi difícil para mim? Trabalhar até a exaustão enquanto vocês assistiam de camarote. Planejar uma viagem para tentar salvar o que restava da nossa família. E, quando eu precisei de vocês, vocês me abandonaram. Isso não é família. Isso é egoísmo. Mika finalmente quebrou o silêncio. Ok, Jenna, nós entendemos. Você está magoada. Mas precisa seguir em frente. Não pode guardar rancor para sempre. Guardar rancor. Eu ri de novo, agora sem amargura, apenas incredulidade. Mika, eu não estou guardando rancor. Estou colocando limites. Algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Meu pai, que estava quieto até então, suspirou profundamente. Talvez. Talvez tenhamos errado, ele murmurou, quase como se as palavras o machucassem. Talvez? Eu balancei a cabeça.
Não estou aqui para buscar desculpas ou explicações. Estou aqui para me recuperar, para me reerguer. Vocês fizeram suas escolhas. Agora, eu estou fazendo as minhas. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de palavras não ditas e arrependimentos tardios. Amber olhou para mim, depois para eles, e finalmente falou: acho que é hora de terminar essa visita. Eles não discutiram. Saíram um por um, sem mais uma palavra. Quando a porta finalmente se fechou, eu me senti exausta, mas estranhamente aliviada. Era como se uma página tivesse virado, e eu finalmente pudesse começar a escrever minha própria história, sem o peso das expectativas deles. Eu me deitei na cama, fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, respirei profundamente sem sentir um nó no peito. E eu sabia o motivo. Não era apenas o corpo que estava se recuperando, era minha mente, meu coração. Eu estava me reconstruindo de dentro para fora, peça por peça. Depois que a segurança escoltou minha família para fora, o hospital se transformou em algo mais do que um lugar de recuperação física. Tornou-se um refúgio, um espaço onde eu podia ouvir minha própria voz novamente. Nos dias que se seguiram, Amber e as outras enfermeiras se tornaram mais do que profissionais de saúde, elas eram uma rede de apoio silenciosa, me oferecendo sorrisos encorajadores e brincadeiras leves que me faziam lembrar que o mundo ainda podia ser gentil. Meu fisioterapeuta começou a notar uma diferença também. Você está mais confiante, ele disse enquanto eu dava mais alguns passos sem ajuda. E ele estava certo. Cada movimento parecia uma pequena vitória, uma prova de que eu ainda podia avançar, mesmo que fosse um passo de cada vez. À noite, sem o zumbido incessante das notificações, eu lia ou apenas encarava o teto, permitindo que meus pensamentos fluíssem livremente pela primeira vez em anos. Eu não tinha que atender a ninguém, responder a mensagens ou resolver problemas que não eram meus. Era estranho, quase desconfortável, no início. Mas com o tempo, esse silêncio se tornou reconfortante. Ele me deu espaço para refletir sobre o que eu queria, quem eu queria ser, e o que eu estava disposta a aceitar em minha vida daqui para frente. No quinto dia, minha médica entrou com um sorriso. Se você continuar assim, podemos discutir sua alta em breve. Eu sorri de volta, mas dessa vez, não foi apenas uma reação automática. Era genuíno. Porque, pela primeira vez, a ideia de ir para casa não me assustava. Eu sabia que tinha um longo caminho pela frente, mas estava pronta. Afinal, eu já havia começado o processo mais difícil, aprender a me colocar em primeiro lugar. Não economizaram palavras. Cada comentário era como um raio de verdade cortando a narrativa fabricada da minha mãe. Jenna sempre segurou a barra por todos vocês, escreveu Omar. Agora que ela finalmente disse o não, vocês estão agindo como se fosse um crime. Vocês literalmente a deixaram no hospital para fazerem um passeio de férias. Quem faz isso com a própria família? Melissa acrescentou, sem rodeios. Minha prima Lizzie voltou com mais um comentário: se precisar de ajuda para pagar um terapeuta, me avisa, tia. Parece que você tem muita coisa para resolver. Eu não consegui evitar um pequeno sorriso ao ler as capturas de tela. Pela primeira vez, eu não estava sozinha tentando defender a minha história. Outros viam o que eu havia suportado e estavam me apoiando, mesmo que à distância. Eu não respondi. Não precisava. A verdade estava ali, exposta para todos verem, e isso era suficiente. A vida começou a entrar em um ritmo diferente, mais leve. Eu voltei ao trabalho devagar, com horários reduzidos, e minha equipe manteve o mesmo cuidado que haviam demonstrado enquanto eu estava no hospital. Carmen me trazia café todas as manhãs, Léo ainda aparecia com caixas de doces, e Júlia me lembrava constantemente que não havia pressa. Minha fisioterapia continuou, e embora os exercícios ainda fossem desafiadores, eles eram um lembrete constante de que eu estava ficando mais forte, tanto física quanto emocionalmente. Na terceira semana, recebi um pacote inesperado pelo correio. Era um envelope simples com um cartão dentro. Reconheci a caligrafia de Alice. Jenna, só queria dizer que estou orgulhosa de você. É preciso coragem para colocar limites e escolher a si mesma. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. Com amor, Alice. Eu segurei o cartão por um momento, sentindo o calor de suas palavras.
Talvez eu tivesse perdido algumas conexões ao longo desse processo, mas também tinha encontrado novas, mais verdadeiras. Pela primeira vez em anos, eu sabia exatamente quem estava comigo. E, mais importante, eu sabia que estava comigo mesma. Ponto a me valorizar de outra forma. Aprendendo que meu valor não estava em quanto eu podia carregar pelos outros, mas em quem eu era quando finalmente colocava a mim mesma em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto a cidade ficava silenciosa e a escuridão tomava conta, senti algo novo, uma leveza, uma liberdade que eu mal conseguia nomear. Dias se passaram, e a vida continuou a se ajeitar. Eu comecei a fazer planos não para agradar, mas para explorar. Para mim, pequenas coisas no início, uma caminhada ao ar livre, um curso de culinária online, tardes em livrarias folheando romances. E então veio o dia da viagem. Eu me vi no aeroporto, segurando minha própria bagagem, sem precisar olhar para trás, sem ninguém para carregar comigo. Era só eu, meu passaporte e o mundo esperando para ser explorado. Cheguei em Roma no início da manhã. O ar era fresco, carregado com o cheiro de café e pão fresco. Enquanto andava pelas ruas de paralelepípedos, senti uma mistura de excitação e paz. Cada esquina parecia um convite para algo novo. Fiquei no mesmo hotel que havia reservado antes, mas desta vez, a experiência foi diferente. Não havia pressa, nem planos rígidos. Eu comi queijos incríveis, tomei vinho enquanto o sol se punha sobre os vinhedos e ri sozinha de piadas internas que ninguém mais entenderia. Essa viagem não era uma fuga. Era um retorno a mim mesma. Enquanto o último dia chegava ao fim, sentei em uma pequena praça, observando a vida italiana ao meu redor. Pela primeira vez, percebi que não precisava de validação de ninguém para saber que estava no caminho certo. E assim, enquanto o sol se punha em Roma, uma nova luz nascia dentro de mim. Um brilho tranquilo, uma certeza, eu sou suficiente. Sempre fui. E, finalmente, eu estava vivendo de acordo com isso. Mas, como sempre, as capturas de tela já tinham circulado. A verdade cuidadosamente editada da minha mãe não conseguiu sobreviver ao peso dos fatos. Aquela noite foi diferente. Pela primeira vez, senti que não estava sozinha. Não porque eu precisava de alguém para lutar por mim, mas porque as pessoas que realmente conheciam a história estavam dispostas a falar. Minha prima Elisa, Lucas, Dena, eles não precisavam dizer nada, mas disseram. Eu não procurei ninguém para agradecê-los. Achei que o melhor a obrigada seria viver minha vida sem deixar que a manipulação da minha família me definisse mais. No dia seguinte, acordei com mensagens de desculpas da minha mãe e de Mika. Elas eram longas e cheias de frases como não era isso que queríamos dizer e a nós só sentimos sua falta. Li todas, mas não respondi. Pela primeira vez, não senti necessidade de me justificar ou de tentar consertar algo que eu não quebrei. O silêncio não era vazio. Era libertador. Continuei focada em minha vida. A fisioterapia avançava bem, e meu corpo respondia melhor a cada dia. Voltei a trabalhar com confiança, e as risadas no escritório me lembravam o quanto eu sentia falta de estar cercada por pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu fazia por elas. Na semana seguinte, desativei as notificações de vez e silenciei os números da minha família. Não porque eu os odiasse, mas porque, finalmente, entendi que o espaço que eu precisava para me curar nunca viria deles. E foi assim que, pela primeira vez em anos, comecei a respirar sem pesos extras no meu peito. Não enviei mensagens, nem senti necessidade de compartilhar nada além do momento comigo mesma. Roma era minha, completamente minha, e pela primeira vez, isso era suficiente. Ao caminhar pelas ruas de paralelepípedos, senti o tipo de liberdade que antes só imaginava em sonhos. Não havia cronogramas rígidos, nem opiniões conflitantes para conciliar, nem olhares julgadores me seguindo. Cada escolha que fiz, desde a sobremesa em um café de esquina até o tempo que passei admirando o panteão, era apenas minha. Uma tarde, me sentei em uma pequena praça com uma fonte antiga no centro, comendo um gelato de pistache. Enquanto o sol dourava as fachadas dos prédios ao meu redor, pensei em como cheguei até ali. Não com amargura, mas com gratidão por ter encontrado coragem de me colocar em primeiro lugar. Na última noite, no terraço do hotel, com uma taça de vinho tinto na mão, observei as luzes da cidade piscando à distância. Não havia mais peso, apenas o som tranquilo da vida continuando ao meu redor.
Essa viagem não foi apenas sobre Roma. Foi sobre reivindicar partes de mim que achei que estavam perdidas. Sobre aprender a amar a própria companhia e encontrar paz no silêncio. Quando fechei minha mala na manhã seguinte, pronta para voltar para casa, percebi que algo havia mudado. Não era apenas meu corpo que estava mais forte, mas minha alma também. E, pela primeira vez, senti que estava exatamente onde precisava estar. Não marquei minha localização, porque isso não era para ninguém além de mim. Na terceira noite, sentei-me em um pequeno café ao ar livre. Na minha frente, uma tigela de carbonara perfeita e, na mão, uma taça de Montiano. Observei as pessoas passando, rindo, caminhando, vivendo suas vidas. Peguei meu telefone, abri a galeria de fotos e apaguei a última foto que restava da minha família. Então, tirei uma nova. À vista do meu assento, a massa ainda intocada, as luzes suaves penduradas no teto. Um recomeço. Mais tarde naquela noite, abri meu laptop só para dar uma olhada no calendário. Não estava pronta para voltar para casa ainda. Então, reservei mais 2 dias. Sem planos, sem itinerários. Apenas espaço. Descobri que a paz nem sempre se anuncia com grandes gestos. Às vezes, ela chega em decisões simples. Reservar um único assento. Terminar uma refeição sozinho. Caminhar pelas ruas de uma cidade desconhecida e sentir, não solidão, mas plenitude. Pela primeira vez na vida, eu não estava fugindo de nada. Eu estava apenas vivendo. E isso, percebi, era mais do que suficiente.